Vídeo e audiolivro. Mudar. Caminhos para a transformação verdadeira. Flávio Gicovati. Capítulo 5. Como mudar? Levando em conta o que escrevi até aqui, a primeira grande conclusão a que se chega é a de que é mesmo muito difícil mudar. São tantos os obstáculos para os que desejam verdadeiramente alterar aspectos do seu modo de ser que não espanta que os resultados da maior parte dos trabalhos terapêuticos não sejam nada brilhantes. Dessa forma, os profissionais de psicologia com bom senso, idoneidade e experiência deveriam ser humildes em suas pretensões, assim como em qualquer manifestação pública. Aquilo que é essencial em cada um de nós é provavelmente imutável. Entre outras razões, porque dependemos em boa parte de nossa biologia, que participa ativamente de todas as etapas da nossa existência, por vezes como protagonista e outras vezes assumindo um papel menos relevante. Dependemos do ambiente cultural e tecnológico em que crescemos, e a ele devemos nos adaptar a cada momento, sobretudo numa época em que tudo muda muito depressa. Dependemos do que já vivenciamos, da família em que nascemos, da condição socioeconômica em que crescemos, dos professores que tivemos e da influência que eles exerceram sobre nós. Dependemos fundamentalmente daquilo que pensamos e concluímos a respeito de nossas vivências ao longo dos anos de formação. Dependemos dos erros e acertos dessas conclusões, de como nos posicionamos diante das primeiras adversidades, dos nossos primeiros reveses e da maneira como isso nos influenciou. De certa forma, o que somos é, em grande parte, fruto de nós mesmos. Somos seres autofabricados e, em muitos aspectos, gostamos da obra que realizamos, de modo que nem sempre estamos tão dispostos a modificá-la. É claro que gostaríamos de modificar algumas peculiaridades da nossa forma de ser, entre elas os hábitos que adquirimos por repetição e não nos beneficiam. Já me referi ao fato de eles se consolidarem apenas pela via dos reflexos que se condicionam. Repetição de estímulos e respectivas reações, pavimentando trajetos neuronais facilitados que tendem a se repetir de forma automática e hermética. Ortega y Gasset diz, com propriedade, que temos grande capacidade para associar, mas enorme dificuldade de dissociar. Ele diz ainda que as tentativas de desfazer associações exigem de nós o exercício de toda nossa potência psíquica, expressão que me parece adequada e se assemelha à usada por Otto Rank, que fala em vontade como força racional essencial para qualquer processo de mudança. Se os hábitos simples já são difíceis de modificar, que dizer das compulsões, também hábitos que se consolidam ainda mais porque atenuam algum tipo de ansiedade, provocando importante prazer negativo? Não creio que devam ser entendidos como processos autodestrutivos, essa é só uma impressão superficial. Está relacionada com algumas consequências até mesmo nocivas. Um subproduto não desejado, já que o intuito primeiro é o de atenuar a ansiedade. São bons exemplos de compulsões roer as unhas, arrancar os cabelos, tricotilomania, vários tipos de automutilação, produzir feridas na pele, cortar-se com lâminas, por exemplo, além de muitos dos comportamentos compulsivos próprios do transtorno obsessivo-compulsivo. Toque. As compulsões são extremamente difíceis de ser combatidas. A seguir, falarei sobre as estratégias terapêuticas propriamente ditas. As compulsões alimentares estão entre as mais comuns, pois a boca é uma parte do corpo muito propícia para ações que aliviam a ansiedade. Logo depois do nascimento, é provável que o momento de menor ansiedade e maior aconchego tenha sido o da amamentação, no qual o bebê está fisicamente muito próximo da mãe. Algum tempo depois, ele é estimulado a se valer da chupeta, objeto que substitui o seio e tem a finalidade de atenuar a ansiedade e sensação de desamparo da criança quando a mãe está indisponível. Quando a chupeta sai de cena, entram o dedo, as balas, a goma de mascar, o cigarro, os doces, em especial o chocolate.
A boca é problemática para um bom número de pessoas que não conseguem passar mais que alguns minutos sem abastecê-la com algum tipo de gratificação. No caso do comer compulsivo, as complicações são evidentes, pois além do prazer negativo associado à atenuação da ansiedade e da sensação de desamparo, as consequências nefastas são bem evidentes. Implicam uma deformação do corpo nada agradável, especialmente nos dias que correm. É claro que as outras formas de automutilação também provocam danos ao corpo, mas podem ficar escondidos sob as roupas. No caso do sobrepeso, o prejuízo é explícito. Quando a compulsão alimentar está presente em uma pessoa extremamente vaidosa, a questão pode se complicar, pois a solução usual reside nos laxantes ou no surgimento de um novo hábito, o de provocar o vômito para se desfazer da sobrecarga calórica recém-ingerida. São pessoas que não conseguem impedir a ingestão excessiva nem querem pagar o tributo da obesidade. Encontram uma solução nada saudável: a bulimia. Uma complicação ainda mais sofisticada, relacionada com a questão alimentar, corresponde ao fenômeno da anorexia nervosa. Quase sempre o distúrbio acomete moças jovens que se empenham em dietas rigorosas, procurando ficar magras para seguir o padrão atual de beleza. Aos poucos, vão pegando gosto por comer cada vez menos, passam a se sentir competentes e superiores por conseguir se alimentar tão pouco e desenvolvem uma espécie de transtorno obsessivo. Sentem forte ansiedade quando comem um pouquinho a mais. Só se apaziguam ao não comer, invertendo, de certa forma, a compulsão alimentar tradicional. A partir de determinado ponto, parecem preferir morrer a se alimentar adequadamente, não raro, necessitam de internação hospitalar para ser alimentadas por via parenteral. É evidente que, nesse caso como em tantos outros, além da compulsão está em jogo a vaidade, ou seja, o desejo de se apresentar socialmente de forma que chame atenção e impressione as pessoas. Não vejo motivação autodestrutiva na anorexia, como não a vejo em praticamente nenhuma circunstância. Resultados de caráter nefasto acontecem como subproduto de condutas que implicam algum ganho para a vaidade ou até mesmo para a autoestima. A pessoa capaz de dominar seu apetite dessa forma pode se sentir forte e poderosa, apta a conquistas incomuns. Penso mesmo dos indivíduos que se sacrificam enormemente no intuito de ganhar poder e domínio sobre o corpo, como é o caso dos maratonistas amadores, que acordam de madrugada por meses a fio para treinos dificílimos cujo único objetivo é finalizar uma prova que é uma verdadeira proeza. O mesmo acontece com os médicos que conseguem trabalhar, em plantões exaustivos e desgastantes, por 36 horas seguidas, dispensando o sono e o repouso. O que aparece como evidente, segundo penso, é o fato de que muitas pessoas invertem a sensação de prazer, que, como regra, depende do usufruto de um requintado prato de comida, de dias repousantes, de noites bem dormidas. Sentem satisfação em se considerar mais disciplinadas que a média justamente por ser capazes de renunciar a esses prazeres. Em síntese, a abdicação às alegrias imediatas faz surgir um novo tipo de prazer, o da renúncia. Isso está longe de ser parte de um processo destrutivo. Tem que ver mais que tudo com a vaidade, prazer de se exibir como forte e firme, e com autoestima, sentir-se poderoso intimamente. Além dos hábitos e compulsões, aos quais já me referi várias vezes, precisamos levar em consideração os vícios, hábitos que se tornam ainda mais sólidos e firmes em virtude da consolidação de conexões neuronais fortemente reforçadas pela dependência que se estabelece entre uma pessoa e determinadas drogas, contextos ou situações. As dependências são de dois tipos: as de natureza química e as essencialmente psicológicas. A tendência da maioria das pessoas é de atribuir mais relevância às dependências químicas, pois elas reforçam drasticamente as conexões neuronais que funcionam de modo automático e cuja não satisfação provoca crises de abstinência de dimensão e intensidade variadas. O exemplo mais marcante, por ser o mais comum, é o da dependência química da nicotina. Ela provoca uma necessidade urgente de inalar a fumaça do cigarro a cada determinado intervalo, sob pena de um aumento da irritação e da inquietação desagradável.
Ao estado de desconforto o que deriva da ausência da droga no organismo chama-se vulgarmente fissura. Só quem sentiu na pele sabe avaliar a intensidade e o peso da dependência química. Agora, se esta se esvai depois de poucas semanas após a supressão do uso regular da nicotina, a dependência psicológica, aquela saudade do companheiro leal nas horas de ansiedade e solidão, pode durar anos. E para alguns não se esgota jamais. A dependência química da nicotina provoca um tipo de prazer negativo, uma vez que fumar um cigarro provoca, mais que tudo, o fim do desconforto e da vontade de fumar. Alguns desdobramentos psicológicos também provocam prazer negativo. Eles estão relacionados ao prazer de ter algo na boca, um bom substituto da chupeta que causa alívio da ansiedade apesar de o efeito químico da nicotina ser estimulante. Até há pouco tempo, o cigarro também provocava uma sensação agradável e estimulante para a vaidade, pois o indivíduo se sentia mais atraente, sedutor e interessante quando estava fumando, o que correspondia a um prazer positivo. Hoje, essa situação se inverteu e as pessoas passaram a ter vergonha de ser fumantes. O que aconteceu? O número deles só vem diminuindo, o que indica que as políticas públicas que têm sido usadas contra o consumo de nicotina estão no caminho certo. A dependência de outras drogas é diferente, pois seu uso provoca sensações agradáveis, prazerosas a ponto de os usuários desejarem repetir a experiência. Determinam, pois, um prazer positivo, algo agradável que pede repetição inicialmente por força da sensação boa e depois em virtude da dependência química derivada da nova e eficiente rota neurológica que se pavimentou. Os efeitos nocivos das drogas costumam aparecer um bom tempo depois, de modo que as gratificações são o motivo do uso e do consumo, os aspectos destrutivos são, outra vez, um subproduto indesejado e muito menos buscado. A dependência psicológica é a principal responsável por vários outros comportamentos classificados como vícios porque se repetem constantemente, gerando prazeres positivos imediatos e malefícios em médio ou longo prazo. Assim, os viciados em jogos de azar, nome mais que impróprio, pois os jogadores estão em busca de reencontrar sua sorte, os que não conseguem parar de trabalhar a não ser para o descanso mínimo, conduta que hoje chamamos de workaholic, extraindo daí enorme prazer tanto para a vaidade como para a autoestima, com eventual prejuízo posterior para a saúde, os consumidores compulsivos, os viciados em conquistas eróticas etc., a ausência de ingredientes específicos que determinariam a dependência química não impede que essas condutas se consolidem também do ponto de vista neurológico e se tornem muito difíceis de combater. Ou seja, a dependência psicológica provavelmente também tem repercussões neurológicas e em tudo se assemelha de caráter químico. A dependência psicológica existe também em muitas das compulsões, que, em virtude de atenuar a ansiedade, provocam uma satisfação que tende a se perpetuar mesmo nos casos em que os ganhos parecem imperceptíveis e os malefícios são óbvios. É incrível, mas é dificílimo, para uma pessoa que desenvolveu a compulsão de roer unhas, abandonar esse comportamento que enfeia suas mãos e não raro provoca infecções e dor nas extremidades dos dedos. São inúmeras as descrições, hipóteses e teorias gerais que tentam explicar as origens das nossas dificuldades e procuram entender como funcionam a mente e as conexões entre ela e o cérebro. Nós, profissionais de psicologia, temos sido pródigos nisso, e muitos são os que acreditam, ou fingem acreditar, que dispomos de mecanismos terapêuticos tão eficientes quanto nossa capacidade de desenvolver raciocínios e estudar a fundo esse ou aquele autor de cujos textos se tenta extrair algum saber a mais. Poucos, porém, têm a honestidade intelectual de reconhecer que nossos recursos para ajudar efetivamente aqueles que nos procuram são escassos e ainda bastante incipientes. As teorias são várias e algumas conseguem resultados interessantes em determinados problemas, enquanto outras servem melhor em outros casos.
Sem otimismo ou simplificações, vou colocar meus pontos de vista a respeito de como encaminhar o trabalho de ajuda àqueles que nos procuram. Reafirmo que esse deve ser o aspecto essencial e a razão de tudo que se pensa e escreve. Se não formos capazes de traduzir nossas reflexões em resultados concretos e satisfatórios, estaremos apenas nos deleitando com um jogo intelectual similar aos quebra-cabeças ou às palavras cruzadas. Meu primeiro contato mais sério com as estratégias comportamentais para o tratamento de pacientes fóbicos foi em 1970, na Universidade de Londres. Eu já convivera com psicólogos que haviam estudado nos Estados Unidos e tinham se encantado com as teorias de Bruce Frederick Skinner, com as quais eu não simpatizara por ainda estar muito influenciado pela minha formação anterior, voltada para as ideias psicanalíticas. Afora uso, que sempre fiz, dos recursos farmacológicos cujas estratégias me foram apresentadas nos anos de formação na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em Londres, convivi com um grupo de terapeutas comportamentais liderados por médicos, condição diferente da dos psicólogos que haviam estudado nos Estados Unidos. Aprendi, mais que tudo, a não desconsiderar nenhuma hipótese e a buscar resultados terapêuticos, perseguindo os benefícios efetivos aos pacientes acima de toda e qualquer teoria. O tratamento de fobia sempre foi um dos pontos fracos dos que buscavam resultados pela via da psicanálise. Os processos fóbicos parecem ter origens mais ou menos singelas, menos simbólicas do que gostam de ver esses terapeutas, sempre ávidos por explicações sutis e complexas. As estratégias comportamentais baseiam-se na tentativa de detectar as prováveis vivências traumáticas que desencadearam o estabelecimento das fobias e na busca de um roteiro, uma sequência, progressiva e gradual, que permita à pessoa reaproximar-se daquilo que, um dia, determinou o surgimento de um medo irracional. As técnicas de dessensibilização sistemática assemelham-se às que, em medicina, são usadas para o tratamento de algumas alergias. A pessoa vai sendo exposta, lenta e progressivamente, a situações mais e mais difíceis. Isso tanto em fantasia como em situações reais. Quando em fantasia, usa-se a estratégia de fazer que a pessoa imagine as situações que a apavoram em um estado de relaxamento muscular profundo, as imagens aversivas vão sendo solicitadas e alternadas com outras agradáveis. No caso do enfrentamento por intermédio de vivências reais, mais árduas e talvez mais eficientes, a exposição pode ser gradual ou radical. Neste último caso, o paciente é posto em contato com tudo que ele mais teme. É claro que sempre com a anuência dele com a devida cautela. Não cabe aqui uma descrição detalhada das técnicas terapêuticas. Gostaria apenas de registrar que as estratégias comportamentais incorporaram, em um momento posterior, um aspecto cognitivo, ou seja, passaram a tentar interferir também sobre o modo como as pessoas pensam, sempre com o objetivo concreto e mais imediato de ajudá-las a viver melhor. Nem sempre os resultados são tão auspiciosos quanto os que são propagados. Consideração igualmente válida para as outras estratégias terapêuticas. São técnicas que funcionam melhor do que as de caráter dinâmico no tratamento das fobias e dos hábitos que se pretende extinguir. Não raros tratamentos são mais bem-sucedidos quando associados a recursos farmacológicos, posto que muitos dos antidepressivos de uso corrente também são bons tranquilizantes para os medos. No caso das compulsões e dos vícios, estamos diante de desafios maiores, de modo que a escolha de um caminho para o tratamento é bem mais complicada. Na prática, a necessidade de complementar qualquer tentativa psicoterapêutica com medicamentos se faz, como regra, obrigatória. Os problemas envolvidos vão muito além das causas que determinaram o estabelecimento daquela conduta indevida. Se existem ansiedades associadas e aliviadas pelas compulsões, elas terão de ser bem entendidas e equacionadas antes de pensar em implementar estratégias comportamentais. Afinal, estamos diante de situações nas quais os maiores benefícios surgem quando, sem preconceitos ou dogmas, nos valemos de remédios, propostas de natureza comportamental e também de caráter dinâmico e existencial. Ainda assim, não devemos subestimar as dificuldades nem pensar que os resultados sempre serão brilhantes.
Os dependentes químicos, por exemplo, não raramente têm recaídas, devendo eles próprios decidir lançar mão de todo o seu vigor psíquico, de toda a sua vontade, propositadamente em maiúscula, para que consigam, humildemente, combater um inimigo dos mais poderosos. Raciocínio similar vale para os casos de anorexia nervosa e para os que padecem de toque e dos demais tipos de comportamento compulsivo que se estabelecem de forma sutil e complexa no psiquismo e também no cérebro. Os eventuais resultados positivos sempre devem ser imputados aos pacientes, que, valendo-se de sua potência psíquica, decidiram enfrentar obstáculos complexos e em circunstâncias nas quais a interação entre a mente e o cérebro se faz presente o tempo todo. É por esse aspecto, e tendo acompanhado tantos pacientes com essa determinação e disciplina, que penso que o fortalecimento da razão é o que propicia resultados por vezes assombrosos, permitindo que os indivíduos consigam reverter processos enraizados e quase cristalizados. A disciplina, que corresponde à vitória de uma razão forte determinada sobre a preguiça, sobre as fissuras de todo tipo, entre outras emoções intensas capazes de nos derrubar, é peça essencial no meu modo de pensar quando se pretende levar a sério a possibilidade de recuperação psicológica das pessoas. É firme minha convicção de que, em várias situações, nossa atividade mental e nossos raciocínios se mostram mais relevantes e fortes do que todo o poder derivado das conexões neuronais que foram se construindo ao longo do tempo. Isso, é claro, quando o cérebro está funcionando dentro dos limites da normalidade. Por exemplo, em condições extremas, em que a pessoa está com algum problema mais sério de saúde, ela deixa de fumar de um dia para o outro, desconsiderando as dores relacionadas com a dependência química e até as de caráter psicológico. O mesmo acontece com a postura, que rapidamente se aprimora quando surgem as dores na região lombar. Se somos capazes de agir com essa urgência e desfazer hábitos ou vícios arraigados diante de alguma adversidade maior, poderíamos perfeitamente fazer isso também de forma preventiva, ou seja, abandonar o cigarro e acertar a postura antes que as doenças se manifestassem. Há outras situações, no entanto, em que o inverso parece ser o mais verdadeiro. Nos casos de um distúrbio chamado de estresse pós-traumático, a vivência dolorosa determina algo parecido com uma ferida em algum lugar do cérebro. Essa ferida por vezes fica calma, como que adormecida, e a pessoa vive como se não tivesse nenhum problema maior. De repente, ela se abre e as dores são idênticas às do momento do trauma. Assim foi a vida de muitos dos judeus que conseguiram sair vivos dos campos de extermínio dos nazistas, alguns dos quais tive a oportunidade de acompanhar. Estavam razoavelmente bem e, de repente, tinham um sonho ruim e os dias que se seguiam eram de terror, como se o tempo fosse incapaz de apagar aquelas marcas e eles ainda estivessem sob o impacto das mesmas emoções vividas décadas atrás. Situações similares são experimentadas por algumas vítimas de violência urbana, assaltos à mão armada e outros acontecimentos que podem ganhar grande estabilidade no sistema nervoso delas. É interessante notar que as mesmas vivências marcam dramaticamente algumas pessoas e em outras não deixam nenhuma sequela. Nos casos agudos, aqueles em que a vivência traumática é recente, além de eventual acompanhamento psicoterapêutico, considera-se fundamental o uso de medicamentos que podem diminuir as chances de formação e consolidação disso que estou chamando, metaforicamente, de ferida cerebral. Nos casos crônicos, sua prescrição tem por objetivo minorar o sofrimento e facilitar o processo psicoterapêutico. Se para assuntos relacionados aos hábitos e aos medos as técnicas cognitivo-comportamentais têm se mostrado mais eficientes do que as de caráter dinâmico, penso que elas ajudam menos quando se trata de assuntos que envolvem os sentimentos de culpa indevidos.
que fazem tanta gente sofrer, assim como de tantos outros assuntos relacionados com aspectos éticos. Estes deveriam ser levados mais a sério, uma vez que definem as normas que regem as relações interpessoais. Nem todos os indivíduos sentem culpa, os generosos são os que mais padecem desse sentimento, que, além de ser um importante freio interno que os impede de agir com deslealdade, muitas vezes se manifesta de modo exagerado, criando condições favoráveis para que a pessoa abra mão de privilégios pessoais justos em favor de quem não os merece. A maior parte dos problemas relativos à dinâmica das relações amorosas, algumas das questões da sexualidade, os desdobramentos dos avanços tecnológicos que determinam mudanças no jeito de ser e pensar de todos nós, por vezes subtraindo a serenidade de pessoas que estavam bem adaptadas até que as mudanças as desorganizassem, e tantas outras questões da esfera existencial são mais bem tratados pelas técnicas de psicoterapia dinâmica, aquelas em que, por meio de conversas e da escuta acurada do paciente, conseguimos ajudá-lo a decodificar algumas características do seu modo de agir e pensar diante de certas situações que podem estar prejudicando sua qualidade de vida. Desde o início deste livro tenho insistido na questão da escuta como aspecto fundamental da maneira como penso a psicologia humana. Dado o nosso caráter único, qualquer tentativa de enquadrar uma pessoa que está se desnudando diante de nós em certa teoria que nos pareça saborosa não só não pode levar a resultado nenhum, como indica descaso pela individualidade de quem necessita de compreensão e ajuda. Ouvir cada pessoa com isenção e respeito para que o processo de evolução do conhecimento psicológico continue a avançar é difícil. A tendência dos profissionais é a de se reafirmar, se fortalecer por meio da defesa, por vezes dogmática, de pontos de vista tidos como consolidados e confirmados porque elaborados por figuras importantes da curta história da psicologia e das psicoterapias. O bom encaminhamento dos trabalhos psicoterápicos de natureza dinâmica ou existencial tem que ver com a capacidade do terapeuta de penetrar, como um hacker, na estrutura do pensamento de seu paciente. É preciso entender como sua mente funciona, verificar onde ocorreram erros de avaliação dos fatos, onde possam ter sido criados pensamentos um tanto incoerentes que costumam conduzir a resultados negativos, diferentes daqueles que a pessoa gostaria de alcançar. As conversas sobre esses temas, antigos e atuais, podem ser feitas em termos mais formais, como no caso da psicanálise tradicional, ou de modo mais fraterno, coloquial, menos autoritário. É esse meu posicionamento pessoal. De todo modo, é sempre bom registrar que cada terapeuta deve agir em concordância com sua natureza, buscando se posicionar com coerência, condição para que possa angariar a confiança de seus pacientes. A confiança é essencial para que o indivíduo, não se sentindo jamais julgado ou criticado, consiga ficar confortável e dizer tudo que lhe atormenta. Em uma tentativa de síntese, sempre incompleta, penso que o processo que mais caracteriza as técnicas dinâmicas e existenciais de psicoterapia seja o de buscar aproximar a consciência oficial da consciência maior. Isso tanto do ponto de vista dos aspectos racionais como daqueles de ordem ética e emocional. Em muitos casos, trata-se de ajudar o paciente a se livrar de crenças que o impedem de perceber com clareza o que se passa em seu íntimo, permitindo assim convívio com emoções e raciocínios mais verdadeiros. Por exemplo, é crença aceita de forma quase unânime que temos de amar nossos pais, especialmente nossa mãe. Acontece que não são poucas as pessoas que se sentem mal por não se reconhecer capazes de sentir o amor que deveriam. Elas precisam se livrar dessa crença, própria da parte racional da consciência oficial, condição importante para fazer uma avaliação mais precisa do contexto em que foram criadas e talvez aceitar que não podem cobrar de si mesmas um amor que não existe. Em contato com a consciência maior, encontrarão as razões pelas quais o sentimento se esvaiu e talvez consigam aprender a conviver, sem culpa, com o verdadeiro sentimento que nutrem pela mãe. Situação em que experimentarão grande alívio.
A capacidade de reduzir as crenças e abandonar muitas das normas e emoções pedidas pela consciência oficial, assim como a aceitação de que somos governados pela consciência maior que nos habita e onde residem raciocínios mais sinceros, valores mais consistentes e emoções mais verdadeiras, determina um estado de harmonia e serenidade importante, além de atenuar, ou, pelo menos, explicar muitas das ambivalências, tanto racionais como emocionais, que nos incomodavam. O trabalho psicoterapêutico deve ser conduzido com sabedoria, em um ritmo compatível com a capacidade de cada paciente. Essa percepção depende, mais que tudo, da habilidade, da intuição e dos dons de cada terapeuta. Não pretendo aqui esgotar todas as variáveis que permeiam o trabalho de um psicoterapeuta, de modo que esse é apenas um exemplo, entre muitos outros, de como ajudar cada pessoa a conviver melhor com o que há de mais sincero e verdadeiro dentro dela. Ajudá-la a se livrar de crenças, concepções herdadas sem reflexão, que geram tensões desnecessárias. Ajudá-la a se sentir melhor, conciliada consigo mesma, mais forte intimamente. Muitas questões margeiam, direta ou indiretamente, nossas maiores inquietações metafísicas. As dúvidas acerca do que vai nos acontecer depois da morte atormentam e amedrontam um sem número de pessoas. Muitos não conseguem se sentir confortáveis durante a vida porque o risco de morte existe, estando sempre presente. A hipocondria tem essa característica. O indivíduo só se sente seguro por alguns poucos dias depois de um complexo exame médico no qual fica constatada sua boa saúde. Imediatamente levanta hipóteses dramáticas diante de qualquer pequeno desconforto físico. Não se sente assegurado pelas estatísticas, não as leva a sério, pois sabe que sempre existe o risco de elas falharem justamente na sua vez. Como viver em paz, aproveitando a vida como se fôssemos eternos, sabendo que a morte pode nos alcançar a qualquer instante? Esse tipo de desafio, entre outras questões existenciais relevantes, só pode ser motivo de reflexão se compreendermos que a psiquiatria é uma especialidade médica que faz fronteira, de um lado, com a neurologia e a neurociência e, de outro, com a filosofia e a sociologia. Assim, é necessário, por vezes, avaliar determinado problema pela vertente voltada para os aspectos existenciais. As avaliações de caráter religioso ficam excluídas aqui não porque as considero irrelevantes, mas porque fogem do contexto de um trabalho como este. Afora o fato de eu não me ver com competência para avançar nessa área. Voltando à hipocondria, por vezes penso que o único meio de abordar a questão e pensar em verdadeiro alívio para o terrível mal-estar dessas pessoas é que elas se tornem incompetentes para aceitar uma das propriedades mais relevantes e duras da nossa condição, a de que somos governados pelo que tenho chamado de princípio da incerteza, ou seja, não sabemos nada a respeito do que nos é mais essencial, não sabemos de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida e por quanto tempo ainda estaremos aqui. Alguns podem avaliar isso pelo lado trágico, qual seja, o de perder toda a disposição para viver em paz, outros podem entender nossa condição como um desafio instigante. Visto desse aspecto, o fato de não sabermos responder às perguntas que elaboramos cria um vazio preenchido definitiva e radicalmente pela dúvida. Cito de novo Ortega y Gasset, que dizia que o vigor intelectual de uma pessoa é medido por sua capacidade de tolerar dúvidas. A dúvida é instigante, fonte de um eterno esforço criativo. Só somos como somos e construímos o mundo como ele se apresenta a nós hoje porque nossa existência está alicerçada sobre essa areia movediça da incerteza e da dúvida. A aventura de viver pode ser perigosa e sem garantias, assim como a de um trapezista que faz acrobacia sem rede de proteção, porém, é isso que a torna tão fascinante e instigante. A dúvida gera uma inquietação intelectual insolúvel e produz, nos que lidam bem com ela, um contínuo processo evolutivo. Quem se assusta com a incerteza e as dúvidas prefere se filiar a alguma doutrina pronta e respeitá-la sem questionamentos. Não são portadores do verdadeiro espírito científico, definitivamente ligado à ousadia de pensar por conta própria e, por isso mesmo, correr o risco de cometer grandes erros.
Os erros e as doutrinas equivocadas que daí derivam não são graves, pois o tempo sempre se encarrega de varrê-los. Tentar ajudar uma pessoa hipocondríaca a se livrar de seus medos exige que sejamos capazes de convencê-la a aceitar a realidade da nossa condição. Aprender a lidar com a incerteza e, repetindo o dito de Epiteto, só se ocupar daquilo que depende dela. O fato é que a saúde de uma pessoa depende, ao menos em parte, de si mesma. A ela cabe se alimentar adequadamente, não fumar, beber com moderação, exercitar-se e realizar todos os procedimentos de saúde que a medicina preventiva tem sido capaz de desenvolver. Penso que, a partir daí, a pessoa deve entregar seu destino a Deus ou ao acaso, de acordo com suas convicções. Não cabe se ocupar ou se afligir demais com o que escapa da sua alçada. Assim como não podemos nos afastar das grandes questões da filosofia ao tentarmos nos aprofundar no entendimento da mente humana, não convém negligenciar os aspectos da cultura em que vivemos nem o ambiente peculiar em que cada pessoa cresceu e vive. Muitas vezes existem contradições entre o contexto doméstico e o da sociedade em geral. Um exemplo simples disso acontece às pessoas que convivem com familiares que têm o hábito de comer muito e depressa. Não há como desconsiderar esse fato, pois aqui as tentações a que elas estão sujeitas serão maiores que em outros ambientes. Por outro lado, os padrões familiares entram em conflito com os da consciência oficial, hoje totalmente voltada para a magreza e para o cultivo da boa aparência física, cabendo a cada um se definir e exercer sua opção com determinação. Um jovem que se torne adulto em um ambiente familiar muito conservador do ponto de vista sexual poderá ter problemas ao tentar conciliar o que aprendeu em casa com o que observa ao seu redor. E assim por diante. Do ponto de vista do ambiente cultural como um todo, temos vivido, quer sejamos a favor ou não, uma tendência mais individualista. O individualismo, como quase tudo, corresponde a uma faca de dois gumes. Diminui a solidariedade e intimidade até nos ambientes familiares. Primos mal se consideram parentes nos dias que correm, filhos nem sempre se sentem devedores em relação a seus pais quando estes ficam mais velhos. Só tem afrouxado. Por outro lado, o individualismo provavelmente contribui favoravelmente para o avanço moral das pessoas, pois deixa de valorizar tanto a generosidade como virtude e aponta na direção de relações mais justas e equânimes. Somos influenciados por todos os modelos de variáveis, inclusive aquelas elaboradas por nós mesmos durante a infância. Sofremos a influência das mudanças culturais que nós, os humanos, produzimos e nem sempre sabíamos quanto iriam nos influenciar. Tudo o que nos acontece ganha alguma representação neurológica e também desencadeia uma série de reflexões e ponderações de toda ordem no interior de nossa mente. Tudo em nós é biológico, tudo em nós é ao mesmo tempo psicológico e social. Possuímos um amontoado de ingredientes que ainda estão longe de ser dissecados com rigor e precisão. Toda a tentativa de alterar alguns aspectos do comportamento de uma pessoa deve levar em conta tanto essa complexidade como, principalmente, o fato de que ainda estamos muito longe de dispor de recursos tão eficientes quanto gostaríamos. Devemos levar a sério a magnitude das dificuldades que enfrentamos para nos conhecer, para viver bem e, principalmente, para mudar qualquer item do nosso comportamento. Temos de levar mais a sério ainda as limitações do nosso conhecimento e dos recursos médicos e psicológicos disponíveis, o que torna descabida toda postura dogmática que exclua qualquer uma das limitadas possibilidades terapêuticas. É indispensável que se continue a estudar, pesquisar e tentar entender cada vez melhor como funciona o nosso sistema nervoso, assim como o modo como são construídos nossos pensamentos e como eles se associam, formando conglomerados cada vez mais complexos. Os concretos, os abstratos e também os que determinam nossa forma de refletir sobre a ética e a moral. Ao pretendermos ajudar um paciente a superar uma dificuldade que lhe causa grande sofrimento íntimo ou enorme constrangimento social, cabe lançar mão de todos os recursos de que dispomos, dispensando o apego ou o compromisso com quaisquer dogmas ou doutrinas. Muitas das melhores estratégias envolvem ideias extraídas de vários pontos de vista que, em vez de ser vistos como antagônicos, podem ser tratados como complementares.
É o caso, por exemplo, do que se pode fazer em benefício de um jovem que, em virtude de um fato aleatório ou de inseguranças cultivadas ao longo da puberdade e adolescência, teve dificuldade de ereção na sua primeira tentativa de relação sexual. Muitos subestimam o sofrimento íntimo desses moços. O fato é que, até hoje e de modo bem mais intenso do que ocorre com as moças, a autoestima e a identidade dos rapazes dependem muito de seu desempenho sexual. Esse tipo de experiência negativa, por ser muito intenso e traumático, determina o surgimento de forte ansiedade. O segundo fracasso decorre do primeiro. A preocupação com o próprio desempenho, capaz de tirar a atenção das trocas de carícias que estejam acontecendo. Isso tende a se perpetuar sem ter nenhuma relação com as causas do primeiro fracasso. Assim, discutir as razões da dificuldade enfrentada pelo jovem é parte de uma abordagem dinâmica e existencial, devendo corresponder à fase inicial do tratamento. Porém, será necessário criar condições objetivas com a finalidade de dissociar a ansiedade que se acoplou ao ato sexual, tarefa mais bem realizada por meio de um trabalho comportamental. Para tanto, é preciso criar um contexto em que as pressões sejam mínimas, o que inclui o caráter e a delicadeza da parceira. O ideal é que o rapaz consiga se relacionar com uma namorada com a qual se sinta confiante para confidenciar, ao menos em parte, seus temores e dificuldades. Porém, quando os moços estão muito assustados, temem ser objeto de ironia por parte das moças e raramente se arriscarão com alguma que seja do seu grupo de relações. Aí o medo é maior ainda, pois eles temem que elas contem ao grupo seus fracassos. Foi em função dessa dificuldade que Masterson e Johnson, ainda no final dos anos 1960, passaram a treinar mulheres que eles chamaram de surrogates, verdadeiras fisioterapeutas sexuais cuja função era de ajudar os pacientes a se livrar da ansiedade acoplada ao sexo. O anonimato certamente ajudava muito, além do fato de elas estarem preparadas para esse tipo de ajuda. Um exemplo desse trabalho pode ser visto no filme As Sessões, de 2012. Assim, o auxílio concreto e objetivo, associado à terapia de caráter dinâmico, costuma ser muito mais eficiente e contribuir para a rápida recuperação de um paciente sofrido. Se for o caso, o médico ainda poderá prescrever tanto ansiolíticos como também algum comprimido daqueles que aumentam a chance de ereção mesmo em condições em que a ansiedade predomine. Ou seja, o importante é ajudar o jovem a superar uma dificuldade que é vivida como extremamente dramática, a fim de que ele possa seguir em frente em sua evolução. Numa grande síntese, os profissionais que estão mais voltados a ajudar aqueles que os procuram do que interessados em defender pontos de vista e ideologias não dispensam os recursos farmacológicos disponíveis, as diversas técnicas psicoterapêuticas, principalmente as de caráter cognitivo-comportamental, e as dinâmicas e existenciais, não desconsideram a eficácia das terapias corporais mais recentes, além das tradicionais práticas de meditação transcendental, yoga, exercícios respiratórios e relaxamentos de todo tipo. Afinal, esses são os únicos recursos de que dispomos para ajudar as pessoas a mudar. Talvez seja relevante voltar a citar aqui o efeito placebo, nesse caso a fé com que cada terapeuta exerce seu ofício, seu empenho real em ajudar o paciente a evoluir. Estudos produzidos já na segunda metade dos anos 1960 mostraram que, mais do que o tipo específico de psicoterapia que o profissional usava como substrato teórico, valiam sua capacidade empática, seu amor pelo ofício e a capacidade de transmitir isso a quem o procurava. Acabaram por concluir que só existem dois tipos de psicoterapia: a praticada pelos bons e a praticada pelos maus terapeutas. E mais, que os bons terapeutas, independentemente da doutrina que defendiam, trabalhavam de forma eclética e muito similar. Finalizo este capítulo registrando meu respeito por aqueles que, buscando todo tipo de informação e conhecimento, tratam de se empenhar continuamente na direção do autoconhecimento e do aprimoramento pessoal. Procuram avançar e superar limitações diversas. Fazem uma verdadeira autoanálise, não raramente sendo bem-sucedidos.
Não me refiro aos que se furtam a pedir ajuda terapêutica por orgulho ou prepotência, aos que se acham capazes de resolver todos os seus dilemas e problemas por si mesmos e obrigados a isso. Falo daqueles que se deleitam com o ato de mergulhar dentro de si mesmos e, é claro, orgulham-se por ser capazes de se aprimorar e superar suas limitações, mas, quando não conseguem fazê-lo por seus próprios meios, não sentem pudor algum em buscar ajuda profissional.